Olá, esse é Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. A Itália pode estar a caminho de aprovar pela primeira vez o uso de piuis, de variedades híbridas resistentes na produção de um vinho DOC, e isso graças à DOC Prosecco. Dois institutos de pesquisa do Vêneto, o VCR e o CREA, apresentaram essa semana 7 novas uvas híbridas desenvolvidas especialmente a partir da Prosecco, né, ou Glera, como os italianos colocaram como nome oficial da uva agora. Essas variedades são mais resistentes a doenças, às mudanças climáticas e, consequentemente, são mais environmental friendly. 4 delas foram desenvolvidas num programa de cruzamentos da VCR e essas devem estar disponíveis para venda comercial já esse ano, já em 2016, e as outras que foram desenvolvidas pela CREA devem estar disponíveis até o ano que vem. Até o momento, a Itália é o único país da União Europeia que não autoriza o uso de uvas Piuí na produção de vinhos DOC, mas as articulações políticas para a mudança dessa regra já estão em andamento, já estão encaminhadas e devem acabar valendo para essas novas variedades desenvolvidas por esses dois institutos. Ambos os institutos destacam que o objetivo dessas novas variedades não é substituir a glera, mas é evoluir a glera, né, a Prosecco. As variedades foram desenvolvidas a partir da glera, mantendo suas características organolépticas, apenas com a hibridização para conferir maior resistência a doenças. E ainda falando em Prosecco, o Prosecco essa semana implementou um dos seus maiores investimentos históricos em marketing, com a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que estão acontecendo em Milano Cortina. A escolha leva em conta que a cidade de Cortina está dentro de uma das províncias da DOC, além da oportunidade única de trazer o vinho, de trazer o Prosecco para uma plateia internacional. A parceria, claro, além da divulgação da marca, envolve uma série de lounges dos Jogos Olímpicos, né, onde será servido exclusivamente Prosecco, e várias ativações promovidas nas cidades, tanto na cidade de Milão, quanto na zona de Cortina d'Ampezzo, onde está sendo realizada uma parte das competições. E essa semana Bordeaux validou oficialmente uma nova velha categoria para a AOC, o Bordeaux Claret. A designação será usada para tintos num estilo leve e fácil de beber. Fica ali uma coisa entre um tinto muito leve ou um rosé muito encorpado. E faz referência ao termo que é usado pelos britânicos desde o século XII para se referir aos vinhos de Bordeaux. Vale destacar que o estilo que a gente tem como referência hoje do Bordeaux, como um vinho mais encorpado, mais alcoólico, mais extraído, é uma coisa relativamente nova. A partir do século XX que o Bordeaux passou a ter mais essa característica. Antes ele era um vinho mais leve, com mais easy drinking, e daí veio essa referência que os britânicos sempre se referiram ao Bordeaux como claret. É, a volta dessa categoria se deve à mudança dos hábitos de consumo, né, as pessoas preferindo cada vez mais vinhos mais leves, mais acessíveis, além também das mudanças climáticas, que têm feito os vinhos de Bordeaux muitas vezes excessivamente alcoólicos, excessivamente extraídos. Em um cenário aristocrático, né, como o cenário de Bordeaux, e onde os vinhos têm um valor elevado e tudo mais, está sendo cada vez mais difícil vender os vinhos, colocar os vinhos no mercado. Então, esse recurso a vinhos mais leves, mais acessíveis, mais gostosos e fáceis de beber acaba sendo uma decisão comercial interessante para os produtores da região. E no finalzinho da semana passada, né, numa notícia que acabou sendo confirmada só no domingo, faleceu em um acidente de trânsito na Alsace o produtor Pierre Trimbat, aos 70 anos de idade. Pierre Trimbat era responsável pelo Maison Trimbat, um dos mais reputados produtores da Alsace, desde 1979 e era a 13ª geração da família já à frente da vinícola. Ele capitaneou o negócio num período justamente em que a Trimbat assumiu essa posição de destaque e esteve ali à frente no lançamento de duas grandes referências do vinho da Alsace, que são os rótulos Cuvée Frédéric Emile e o Clos Saint-Une, né, o Grand Cru da Alsace. Pierre Trimbat sempre defendeu que Riesling e a Pinot Noir eram as grandes uvas da Alsácia, era ali que estava o futuro da região, e ele é sucedido agora pelos seus dois filhos, Anne e Frédéric, ambos que já trabalham na vinícola.
E essa semana a Conte Toro anunciou a aquisição de uma parcela com controle societário do Maison Mirabeau na Provence. O Maison Mirabeau foi fundado por um casal britânico em 2010 e é uma das principais referências comerciais da região da Provence. Com 14 hectares de vinhedos na Alce Côte de Provence, a Maison Mirabeau é a primeira aquisição da Conte Toro na França. A Conte Toro que já é uma das maiores vinícolas do mundo, com mais de 12 mil hectares de vinhedos, que estão distribuídos entre Chile, Argentina, Espanha, Estados Unidos, México e agora França. Os valores da transação não foram revelados e, claro, ainda depende de autorização tanto das autoridades chilenas quanto francesas. E o governo britânico anunciou essa semana um corte nos impostos sobre o uísque na China, em função de uma visita do primeiro-ministro do país, Keir Starmer, que esteve a semana passada na China negociando acordos comerciais. Os impostos de importação do whisky e de outros destilados na China caíram de 10% para 5%, o que deve trazer ganhos de até 250 milhões de libras para a economia britânica nos próximos anos. No entanto, logo na sequência, como se existe uma coisa que governos fazem é dificultar a vida do empresário, o governo anunciou um aumento interno de 3,66% nos impostos de bebidas, o que meio que anula essa vantagem competitiva. China é o 10º maior mercado de Scotch Whisky no mundo e apresentou números animadores de recuperação dos destilados nas recentes festividades do Ano Novo Lunar, o que levou a uma alta expressiva, inclusive, das ações dos produtores de baijiu que vêm enfrentando algumas dificuldades no país. E esse aumento que eu mencionei dos impostos no Reino Unido colocará o país como o país da Europa com maior imposto sobre o vinho, ultrapassando a antiga primeira colocada, que era a Finlândia. O Reino Unido terá um imposto médio de 3 libras e 33 centavos por garrafa, contra 3 libras e 12 centavos, que é o valor na Finlândia. O aumento deve aumentar diretamente o preço das bebidas em geral no país, com um impacto médio estimado de 39 pence por garrafa de whisky, 38 pence por garrafa de gin e 12 pences por garrafa de vinho. O governo alega que o foco que existe um foco no combate à inflação, mas apesar disso segue aumentando os impostos em produtos que têm importância e um impacto cultural para o britânico. E ainda no Reino Unido, um dono de restaurante foi a julgamento por um incidente na adulteração de bebida em um date que foi identificado pela equipe de bar. O time do bar Annabel, localizado na capital britânica, viu o cidadão colocando um canudo no drink da acompanhante dele, um canudo que antes ele havia colocado numa garrafinha que ele trazia no bolso. A equipe então alertou a moça, que chamou a polícia, e foi identificado que a garrafinha que ele tinha no bolso continha uma droga que é conhecida na Inglaterra como date rape. O nome da substância é gama-butirolactona. Segundo ele, o objetivo dele era apenas relaxar a parceira, com que ele já tinha estado em outras 5 vezes além dessa ocasião, mas no caso aí, o que deu para ele foi cadeia mesmo. O caso aconteceu em janeiro de 2024 e apenas agora está indo ao julgamento. E ainda nas páginas policiais, o prefeito da cidade de Tequila, no México, foi preso por extorsão contra destilarias e cervejarias da cidade, com apoio de um cartel de drogas local. A Beckle, que é a produtora da José Cuervo, a tequila mais vendida do mundo, e outras 10 empresas, entre destilarias e cervejarias, registraram reclamações sobre cobranças de multas e taxas abusivas, além da prefeitura segurar liberações que essas empresas precisavam justamente para poder cobrar essas propinas. Isso levou as autoridades, tanto do estado de Jalisco quanto as autoridades federais mexicanas a intervirem, o que acabou resultando na prisão do prefeito da cidade de Tequila. E as exportações de saquê no ano de 2025 atingiram um recorde de 81 destinos, 81 países diferentes que compraram saquê do Japão. Os valores das exportações japonesas subiram em 6%, chegando a 45 bilhões e 900 milhões de ienes, com um crescimento de 8% no volume, registrando assim o segundo melhor resultado histórico dos produtores de saquê do Japão.
A China segue sendo o principal mercado para o saquê japonês, seguida de Estados Unidos, Hong Kong e Coreia do Sul. O Brasil não aparece no top 10 dos mercados importadores de saquê do Japão, mas é visto pelos produtores como um mercado com grande potencial de crescimento em função de uma série de iniciativas locais de importadores e de educadores aqui, que vem aumentando o awareness e aumentando o interesse do público de bebidas finas do Brasil nessa bebida. E essas foram as principais notícias da semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário. E na semana que vem nós voltamos com mais um Diego News.